Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fórmula Trader. Eu me chamo Lohane e no vídeo de hoje eu vou estar te ensinando algumas configurações da plataforma da IK Option e também como você vai fazer a leitura dos nossos sinais que a gente envia todos os dias no nosso Telegram. Se você ainda não está no nosso canal do Telegram, aqui embaixo na descrição eu deixei o link para você entrar na nossa comunidade gratuita do Telegram e todos os dias receber os sinais das minhas operações. Então vamos lá. Como vocês podem ver, eu já estou aqui com o painel da IK Option aberto, né, o painel da corretora. E eu vou explicar para vocês, primeiramente, alguns menuzinhos que tem aqui nesse painel. No canto, no menu esquerdo, né, nesse símbolozinho aqui de uma vela, esse botãozinho aqui é para você escolher o tipo de gráfico. O tipo de gráfico mais utilizado por nós traders é o gráfico de velas. Então, você vai selecionar aqui no gráfico de velas. A segunda opção, esse menuzinho aqui abaixo, ele representa o período do gráfico, no caso, o período da vela. Nós sempre vamos trabalhar com a vela de 5 minutos, tá ok? Então, se o seu tempo tiver outro, você vai colocar aqui para o tempo de 5 minutos. E um detalhe, se esse seu quadradinho aqui tiver marcado, nesse redimensionar automaticamente, você vai desmarcar, ok? E vai deixar na vela de 5 minutos. O que que isso representa, né? Esse gráfico aqui, ele mostra o preço do ativo, né, desse ativo aqui, o USDJPY. Ele mostra a variação do preço, que é a coluna vertical, de acordo com o tempo, que é a coluna horizontal. Ou seja, o gráfico ele vai se movendo conforme o preço vai mudando. O gráfico ele vai se movendo de acordo com o preço ao longo do tempo, ok? E o que eu acabei de fazer? Eu acabei de colocar a vela na configuração de 5 minutos. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada velinha dessa aqui, ela vai mostrar como o preço caminhou nesses 5 minutos. Cada vela dessa representa 5 minutos, ok? E agora a gente vai para esse menuzinho aqui do nosso lado direito. Esse menuzinho aqui, ele já representa a nossa operação. Aqui a gente vai setar configurações da nossa operação, ok? O primeiro ponto aqui, ó, o primeiro menuzinho aqui em cima é o tempo. Aqui, no caso, não é o tempo do gráfico, mas sim o tempo que a sua operação vai durar. A gente costuma falar que é o tempo de expiração. Se a sua operação vai durar 1 minuto, se ela vai durar 5 minutos ou se ela vai durar 15 minutos. Eu vou colocar aqui na de 1 minuto só para me fazer um exemplo para vocês entenderem. Aqui embaixo é o valor da sua entrada, né? O valor do seu aporte. Sempre é importante você seguir o gerenciamento, né? Para você não vir a colocar exemplo toda a sua banca. Eu coloquei aqui $100, né? Só para esse exemplo. E o que está acontecendo aqui, ó? Aqui embaixo, nesse rendimento, nessa letrinha em verde, é o que a gente chama de payout. O payout é a porcentagem que a corretora está te pagando caso a sua análise esteja correta, ok? Então, exemplo, ó, eu coloquei aqui $100, né? A corretora está me pagando 78%. Se a minha análise estiver correta, eu vou até dar uma entrada aqui, só para mostrar para vocês, independente de dar positivo ou não. Então, eu coloquei aqui $100 na minha operação. Se a minha análise for correta, né, no caso aqui eu fiz uma entrada para baixo, né, para venda. E vocês observam que quando eu dou a entrada, fica essa linhazinha aqui do meu preço, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz uma entrada acreditando que o mercado ia descer, né? Se quando esse tempozinho aqui que fica em cima acabar, o preço estiver abaixo, o que a corretora faz? Ela me devolve os meus $100, que foi o meu investimento inicial, e ainda me devolve um lucro de $78, ok? Se o gráfico subisse, o que ia acontecer? Eu não ia ter lucro, e os R$100 da minha entrada, eles iam para a corretora. Eu perdi os 100. Então, aqui no caso, o que aconteceu? Eu lucrei $78. Então, espero que vocês tenham entendido essa partezinha do menu. Agora a gente vai aqui para cima, para esse maisinho. Aqui é onde você vai escolher o seu ativo. A gente opera só com as opções, ok? E dentro do mercado de opções existem duas modalidades, as binárias e as digitais, né?
Que resumindo, o gráfico é o mesmo de uma e da outra, porém elas têm 3 diferenças. A primeira delas é o payout, ou seja, essa porcentagem que a corretora te paga, né? No caso, o lucro. Se você observar aqui, ó, deixa eu pegar o exemplo desse aqui, o SDJPY, né? A gente está aqui na digital. Na digital ele está pagando 78%. Então vamos agora procurar o SDJPY na binária. O SDJPY. Ó, tá pagando diferente, tá pagando 77%. Tem momentos em que essa diferença se torna ainda maior, tá? Então, essa é uma das diferenças, é o payout. A segunda diferença é que, exemplo, eu vou só fazer aqui mais uma entradinha só para fazer um exemplozinho para vocês. Digamos que eu dei uma entrada aqui. E o que aconteceu? Essa minha linha verde aqui é a linha do meu preço. Digamos que eu fiz uma entrada agora de 30 segundos, né? Digamos que ao final dos 30 segundos o preço se encontre nessa mesma linha que eu dei a minha entrada, ou seja, o ativo. Na minha entrada ele começou e terminou na mesma faixa de preço, ou seja, foi um empate. Nem o gráfico subiu, nem o gráfico desceu. O que acontece? Se você estiver operando na digital e aconteceu o empate, na digital, essa sua operação ela vai contar como loss, como perca. Ou seja, você vai perder o que você aportou. Se você estiver na modalidade de opções binárias e, porventura, aconteceu o empate, o que a corretora faz? Ela te devolve o valor que você aportou. Ou seja, fica todo mundo no 0 a 0. Você não lucra, mas você também não perde. Já na digital, se aconteceu o empate, você perde, ok? Então, essa é a segunda grande diferença. E a terceira grande diferença está relacionada ao tempo. Então, se você vir aqui, ó, no tempo, né, na digital, o que acontece? Ela já automaticamente me dá aqui o tempo de 1 minuto, o tempo de 5 minutos, o tempo de 15 minutos. Ela já deixa aqui bem atualizado para mim. Basta eu clicar no tempo que eu quero, né, no tempo de expiração que eu quero. Já na binária, elas vão aparecer mais opções de tempo. Então, você tem que ficar mais atento em relação a isso. Quando a gente for mandar o sinal, você tem que ficar bem atento para que o tempo que a operação termine coincida com o tempo que está aqui, tá bom? Mas eu vou explicar um pouquinho para vocês mais na frente, ok? Pronto, pessoal, voltando aqui. Aqui no meu bloco de notas, eu coloquei os sinais do jeito que eu envio lá no Telegram, né? Eu vou ensinar vocês a como você vai fazer a leitura dessa informação aqui, tá bom? Então, a gente vai fazer linha a linha para vocês entenderem. Primeiro, ó, bem aqui tem o quê? Moeda USD JPY. O que eu tô querendo dizer? Que o ativo que a gente vai dar a entrada é o par de moedas USD JPY. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, no caso já tá aqui, né? Mas você vai vir aqui no mais, vai olhar na opção binário, digital, vai escolher qual que tá pagando mais. E aí você olha e escolhe, né? No caso, clica em cima e ele vai aparecer aqui. No caso, eu coloquei aqui os dois só para mostrar para vocês. Segunda linha, velas e expiração de 5 minutos. O que isso quer dizer? Quer dizer que o gráfico tem que estar em velas, e o gráfico tem que estar em velas com tempo de 5 minutos, e que a expiração da nossa operação é 5 minutos. Ou seja, tanto aqui tem que estar 5 minutos, para você acompanhar, quanto esse tempo aqui, você vai colocar um tempo de expiração para 5 minutos, mas já eu explico para vocês. Terceiro, entrada às 9h55. Então, a gente já fica aqui atento ao relógio, que às 9h55 a gente vai dar a entrada. Eu vou ensinar para vocês o momento exato de fazer essa entrada. Próximo, sinal de compra. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai fazer uma operação de compra. A gente vai clicar nesse botãozinho verde, tá bom? A gente acredita que o mercado ele vai subir, então a gente vai clicar no verde. Digamos que a gente deu a nossa entrada às 9h55, né? Se der win, ou seja, se for assertivo, perfeito. A gente recebe o nosso lucro, né? E fica aguardando eu enviar o sinal seguinte. Mas se porventura acontecer do mercado não respeitar a nossa análise e acontecer o loss,
a gente utiliza uma estratégia que se chama martingale. O que é isso? Consiste em a gente estender a nossa análise para a vela seguinte, no intuito de acreditar que o mercado ele vai respeitar a nossa análise. Então, como é que funciona o martingale, né? A gente deu essa entrada às 9h55 e a gente pegou loss. Na próxima vela, ou seja, nos 5 minutos seguintes, a vela que você estava fazendo a sua operação, ela acabou, vai iniciar outra, você já entra com a operação de martingale. Ela é bem em sequência, certo? Acabou a vela da sua operação, na vela seguinte você já vai entrar com martingale, exatamente 5 minutos depois. E aí você vai dar uma entrada no mesmo sentido dessa, ou seja, no sinal de compra, porém, no gale, você vai entrar com o valor dobrado, o valor aqui da sua entrada. Como assim, Lohane? Exemplo, nessa entrada aqui, digamos que você faz uma entrada com 1,5% da sua banca, né? Então, nessa entrada aqui, você entrou com 1,5%. No martingale, né, no caso, se der loss às 10 horas, você vai entrar com esse valor aqui dobrado. Ou seja, se você colocou 100, deu uma entrada de $100 aqui como eu, no martingale eu vou dar uma entrada de $200. Para que serve isso, Lohane? Para que, caso a gente obtenha a vitória no martingale, a gente consiga cobrir essa perca aqui desse 1,5%, né, dessa entrada anterior, e ainda consiga obter um lucro, ok? Lohane, se porventura der loss de novo no martingale, a gente aceita a perca e a gente parte para a próxima entrada, ok? Então é sempre importante você ter um gerenciamento para que por conta do martingale você não venha porventura colocar um valor muito alto e vir a quebrar a sua banca, tá ok? Sempre respeitar esse gerenciamentozinho de 1,5%, de 3%, que aí você vai conseguir ter o resultado. Então vamos ficar atento, ó. São 9h54,36. O que acontece? Aqui na binária, nossa entrada vai ser para 9h55, né? A nossa entrada. Porém, ela expira às 10 horas. Então, você tem que ficar atento porque na binária, esse tempozinho de 10 horas só abre faltando 30 segundos. E na digital, eu coloco aqui o tempo de 5 minutos. Você vai dar a entrada quando der exatamente 9, no caso aqui eu dei atrasado aqui na binária, né? Mas o que acontece? Quando esse tempozinho aqui tiver 9, 54 e 58 segundos, você vai dar a sua entrada. A entrada era para 9h55. Quando faltar 2 segundos para dar 9h55, você vai dar a sua entrada. Aí você pode me dizer assim, Lohane, mas por que a gente não dá assim que fecha os 9h55? Porque esse tempozinho de 2 segundos é para que a gente consiga pular esse delayzinho da corretora. Ó. Quando a gente, entre o clicar e aparecer a nossa linha do preço, existe um tempozinho de 1, 2 segundos que a corretora tem, né? Não é uma coisa instantânea. Então, a gente faz isso para exatamente... Então, a gente faz isso para evitar esse delayzinho da corretora, ok? A gente entra faltando 2 segundos antes. No caso, você só vai escolher um ativo, né? O binário ou a digital. No caso aqui, eu entrei nos dois. Mas só para estar mostrando para você a questão do tempo, que no da binária é diferente. Que só ia aparecer a opção de 10 horas, né? Ó, essa questão do tempo da binária, existe um detalhe muito grande que vocês precisam observar. Esse tempozinho aqui que você vai clicar, exemplo, a sua operação ela começou às 9h55. Ela não vai durar 5 minutos? Então, ela vai acabar às 10 horas. Então, na binária, você tem que buscar aqui, no caso, às 10 horas, que é o tempo que a sua operação termina. No caso, o tempo de expiração, né, da sua operação. Porém, só vai aparecer 10 horas aqui quando tiver faltando 30 segundos para a sua entrada. No caso, quando for 9, 54 e 30 segundos. É que vai aparecer essa opção de 10 horas. Então, se você for operar na binária, tem que ficar atento em relação a isso. Faltando 30 segundos para a sua entrada, você tem que vir aqui e alterar o relógio, ok? Já na digital, não. Se você entrar no momento certo e você só clicar aqui antes nos 5 minutos, ele já vai atualizar o tempo automaticamente, ok? Ó, a nossa operação, por enquanto, tá dando win, né? Tá dando win. Porém, se desse loss, o que vocês iriam fazer?
Vocês iam abrir aqui, já ia deixar preparada aqui uma nova ordem. JPY. O que vocês iriam fazer, né? Tá dando IN. Mas se desse loss, você já ia deixar aqui preparado para você fazer o seu martingueio. No caso, eu já ia colocar com valor dobrado. E eu tô na binária, né? Eu tinha que esperar, no caso, mais 2 minutos para poder aparecer o tempo aqui de expiração de 10 e 5. Se fosse na digital... Deixa eu procurar aqui na digital. Bastava colocar aqui em 5 minutos e só esperar o momento correto, ok? Então, vamos esperar aqui para ver o que vai acontecer. E aí, pronto, pessoal, tá faltando 30 segundos para nossa operação acabar. E tá dando IN, ok? Mas se tivesse dando loss, o que é que você ia fazer? Ia apertar nesse botãozinho aqui laranja, nova opção. Eu tô fazendo nos dois para vocês acompanharem. E ajustar o tempo para 5 minutos. Ia colocar o valor de 200. E quando aqui tivesse 1 segundo, eu dou entrada para cima, né? Ou seja, eu ia dar entrada no mesmo sentido que eu dei para ver se o mercado ele agora responderia a minha análise, ok? Então, o martingale ele funciona dessa forma. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver ficado alguma dúvida, você coloca aqui nos comentários ou me chama lá no Instagram ou no Telegram, que eu vou estar esclarecendo tudo para vocês, tá bom? Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, que em breve a gente vai estar postando muito mais conteúdo para vocês estarem aprendendo mais sobre esse mercado. Então, até mais, pessoal!